Para os nossos exemplos, tá? Eu vou aqui, né? Nós vamos fazer dois exemplos, tá bom? Então, no primeiro exemplo, nós vamos então criar uma página em PHP para calcular, né? E exibir aí o peso ideal de uma pessoa, tá? Para isso, deverá, né, será informado a altura de uma pessoa e o sexo. No caso do sexo, ele vai ser informado na forma de código, tá? Então aqui o valor 0 para feminino e o valor 1 para masculino, tá ok? Então ficaremos dessa maneira para a execução aqui, para o cálculo, né, do peso ideal. Neste caso, pessoal, antes de continuar, é importante deixar claro que esse cálculo aqui, né, essa fórmula é meramente aí, né, para ilustrar para fins acadêmicos aqui, não é a fórmula correta para se calcular o peso ideal, tá bom? E aí, na sequência, uma vez que eu recebi os valores, né, e só para lembrar, os valores serão informados pelo programador, né, nós não estamos trabalhando com entrada de dados pelo usuário, sim pelo programador, tá? E aí, neste caso, eu vou fazer uma página, tá, que ela deverá, né, então, calcular o peso ideal, né, de modo distinto. Então, caso o sexo seja informado para masculino, então caso o valor seja 1, tá? Eu vou pegar a altura, vou multiplicar por 72,7, lembrando que o número real no código do PHP ele vem com ponto, e aí o resultado eu vou subtrair 58. Caso o valor informado seja 0 para o sexo feminino, a altura será multiplicada por 62,1 e aí o resultado será então subtraído 44,7, tá bom? Então ficaremos dessa maneira para iniciar aqui então o nosso primeiro exemplo utilizando o switch. De novo, eu poderia fazer usando o if, tá? Mas o objetivo nosso é utilizar o switch, tá ok? Então como que vamos começar aqui, tá? Então, usando aqui do W3 Schools, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aí informar a minha altura. Então, nesse caso, a altura, tá? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho 1,82 m, tá? Então, 1,82, tá? O sexo, tá? Então, o sexo ele vai ser informado, né? Através aí do valor 0 ou do valor 1. Aí se eu informar o valor 2, vou colocar que o sexo foi inválido, tá? Então no meu caso aqui eu vou colocar o número 1, tá bom? E aí, né, eu vou começar agora o switch, tá? Então eu tenho aqui switch, reparem com letra minúscula, tá? Eu vou abrir e fechar já o parênteses e aí aqui dentro eu vou colocar a variável que será verificada, tá? Então, neste caso, tá, vai ser a minha variável sexo. E aí, repare que eu já abro. E aí, pessoal, olha, eu já venho aqui e fecho o meu bloco de comando. Abro e fecho chaves. Tá? Coloco case. E aí, aqui dentro, eu vou preparar, então, a minha estrutura. Então, no caso aí, tá, se for informado o valor 0, tá, será aí do sexo feminino, tá? Então eu posso colocar até uma mensagem, né? Então o sexo informado foi feminino, tá? E aí neste caso, tá? A fórmula que eu vou usar, então peso, ele vai ser, tá? A altura subtraído de 72,7, então 72,7 opa, fez errado, 62,1, tá? Então, corrigindo aqui, começando pelas mulheres, 62,1, tá? E aí, na sequência, 44,7, ok? Neste caso aqui, né, eu estou calculando o peso ideal para as mulheres, né? Então, se o sexo informado for, tá, 0, então caso o valor de sexo seja 0, tá? Então eu estou mostrando uma mensagem, olha, o sexo informado foi feminino, tá ok? E aí eu vou colocar uma outra mensagem aqui, né? Então eu já vou começar com BR para quebrar a linha. O peso
peso ideal é de a minha variável peso, tá bom? Então, repare que eu preparei aqui, né, a minha estrutura caso seja informado o valor zero. Reparem que, olha, eu vou colocar o break, né, e aí nós já vamos testar com break e sem break, tá? Neste caso aqui, olha, eu fiz a primeira opção, então eu tenho agora que tratar também, né, a minha segunda opção. Então, caso, né, seja informado o número 1 para o sexo, então olha só, 2 pontos, eu vou colocar aqui, olha. Então, o sexo informado foi masculino, tá? Eu vou colocar um BR aqui, tá? Vou colocar um P aí só para diferenciar. Aqui também eu vou colocar um P, tá bom? E aí, neste caso, o meu peso, ele vai ser, então, a altura menos... Peraí, pessoal, peraí que eu fiz uma pequena confusão aqui, ó. O sinal é de multiplicação, tá? Então, multiplicado por 72,7. Tá? Então, aqui em cima que eu coloquei menos, não é menos, né? É multiplicação. Então, só uma pequena correção, tá bom? E aí, neste caso, 58,7, tá? 58 apenas, né? Então, só corrigindo aí, ó, primeiro eu fiz das mulheres aí, né, para depois calcular dos homens. Então, multipliquei por 72,7, subtraí de 58, tá? E venho aqui num eco. Então, repare que eu já gosto de colocar as aspas, já fechar o ponto e vírgula, porque evitamos erros, né? E aí eu venho aqui, um BR, tá? O peso ideal é de a minha variável peso, tá bom? E aí eu tenho novamente um break. E por fim, eu tenho a opção default, né, que vai ser executado quando for informado, né, uma opção inválida, né? Então, o sexo informado é inválido, tá? Ficando dessa maneira. Posso também, né, colocar aqui um break, tá bom? Então ficaremos dessa maneira para o nosso, né, primeiro exemplo de switch. Quando eu clicar aqui e dar um run, né, vamos ver aqui o que vai acontecer. Então lembrando que o valor informado aqui foi 1, então o sexo informado, né, foi masculino, e o peso ideal é de 74,314. Tá? Então 74 quilos aí é o peso ideal para uma pessoa de 1,82 m. Caso eu venha aqui, olha, na minha atribuição e coloque 0, então uma mulher, né, com a minha altura, ela vai ter um peso aí provavelmente um pouquinho menor, tá? Olha só, 68,322, tá bom? E se eu informar um valor diferente, tá? Vamos supor que eu informe aí o valor de 4, tá? Então, neste caso aqui, o que vai acontecer? Olha, o sexo informado é inválido, tá? Mesmo que eu venha aqui e coloque, né, masculino, por exemplo, ok? Ele também, né, ele vai ainda continuar, né? Opa, neste caso aqui, como eu coloquei string, né, ele acabou entrando na primeira opção, tá bom? Então, nesse caso, se eu for trabalhar, né, números inteiros, a gente vai ver isso ainda nas próximas aulas, né, quando a gente for trabalhar validação de dados, né, as próximas aulas nossas já vai ser desse assunto. Então, se eu estou esperando o número inteiro, vamos colocar então aqui um número inteiro, tá bom? E aí, deixando então dessa maneira. Então, 0, né, para feminino, tá bom? 1 para masculino, ou qualquer coisa diferente, ele acaba, qualquer coisa em relação a número, ele acaba, né, entrando na opção de sexo inválido, tá bom? Então, neste caso, esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? E aí, só para ilustrar o uso do break. Então, repare o seguinte, pessoal, se eu vier aqui tirar o break, olha, tô tirando o break daqui, tô tirando o break daqui, né, e estou tirando o break daqui, tá bom? E aí, olha, vou voltar inicialmente, né, para, né, o número 1. Quando eu coloco run aqui, então reparem que, né, ele vai pular a opção do 0, ele vai mostrar aqui, olha, que o sexo informado foi o masculino, tá? E ele também colocou sexo inválido, tá? Então ele mostrou aqui também o default,
Então olha só, né, o que está acontecendo. E olha só, para piorar a situação, se eu colocar o 0 aqui, né, ele vai entrar na minha primeira opção. Quando ele não encontra um break, ele vai executando tudo até o final. Tá? Então, se eu colocar o 0, ele vai calcular para feminino, né, vai mostrar aqui o peso, vai falar que é masculino, também vai colocar o peso e vai falar que o sexo é inválido. Tá? Por quê? Porque ele não encontrou o break. Tá? Então, o break ele tem justamente essa função, né, de encerrar a execução. Então, para estes exemplos aqui, tá? O break, eu não testei aqui, né, só apagando aqui, olha, vamos colocar então, né, no caso aí 2, né, nesse caso ele vai pular, né, as duas primeiras opções e executa normalmente a opção aí do default. Mas neste exemplo, né, o uso do break ele é obrigatório, tá? A gente vamos ver no segundo exemplo, né, que ele vai poder ser opcional, né? Isso tudo vai também do problema que eu quero resolver, tá? Então, só para mostrar novamente, estou colocando 0, e aí reparem que ele vai aí, né, executar agora normalmente. Então, ele encontra o break e ele interrompe a execução, tá? Interrompe a execução, né, sem mostrar o que está para baixo, tá bom? Então, este foi a solução do nosso primeiro exemplo, tá? E aí eu vou passar para a execução agora do nosso segundo. Só para vocês verem, né, algumas diferenças, principalmente quando eu vou usar o break, quando eu não vou usar o break, tá? Então, neste caso aqui, olha, eu vou fazer uma página que vai receber o conceito, né, de um aluno da ETEC, quer dizer, a nota de um aluno da ETEC, e aí o aluno da ETEC, ele está aprovado, né? Se ele obtiver, né, o conceito MB, B ou R, tá? E ele fica reprovado quando ele obtém o conceito I, tá bom? E neste caso, né, se não for informado, né, essas opções de modo correto, tá ok? Eu vou mostrar uma mensagem, então, de inválido, né, o conceito, tá? Se não for aí esses 4, o conceito fica inválido, tá bom? Então vamos lá, o que vai mudar aqui, olha, tá? Então eu vou limpar tudo isso, tá bom? Vamos começar aí do 0, então eu venho aqui com a minha variável conceito, e aí eu vou colocar que o meu conceito é B, tá? E eu venho novamente com o switch. Eu vou verificar aqui a minha variável, então eu já vou abrir e fechar chaves, tá? E aí eu venho então aqui, olha, case. Neste caso, a minha variável ela é string, tá? Então aí o case ele precisa vir obrigatoriamente, né, com aspas. Então eu vou começar com um i aqui, tá? E vou colocar então falando que o meu usuário, né, que o meu aluno, então ele está reprovado. Então, tá? O aluno está reprovado, tá bom? Então, no caso do conceito igual aí, e vou novamente no break, tá? E eu tenho novamente aqui um case, e aí agora eu vou tratar as opções do aprovado. Então, case MB, né? Opa, eu vou falar aqui, então, um eco, tá? Dentro aqui um BR, o aluno está aprovado, tá? E eu tenho um break aqui, tá bom? Neste caso aqui, né? O que nós vamos fazer, né? A gente vai perceber que esse código ele vai ficar igual para as outras opções. Então, o case, tá? Valendo B, tá? Então, não esqueçam sempre aí, né, do 2 pontos. E aí, olha, eu já estou dando um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Então, o aluno também está aprovado, tá? Um case R, tá ok? Então, case R, né? O aluno também está aprovado. Então, percebam que, olha, o código do MB, do B e do R é o mesmo, né? Seria lá na aula número 4, né, de operadores lógicos, quando nós usamos o OU, né? Então, ou MB, ou B, ou R, tá? Então, para esta situação, tá ok? O break ele acaba sendo bastante interessante, tá? Então, eu quero que vocês reparem o seguinte aqui, olha. O código ele é o mesmo aqui, é o mesmo aqui, é o mesmo aqui. Então, para essa situação, eu posso vir aqui, olha, apagar tudo isso, inclusive o break, apagar tudo isso, inclusive o break.
E aí eu vou deixar assim, olha, case MB, case B, case R. Então, se ele entrar no MB, ele vai passar para o B, vai passar para o R, e o que ele vai mostrar? O aluno está aprovado. E aí sim, agora ele encontra um break. Então, repare que para este exemplo 2, o uso do break ele está, né, sendo opcional. Tá? Ele vai ser opcional aqui. Tá? Por quê? Já que o código é o mesmo para o MB, para o B e para o R, eu apaguei todo o código, deixei apenas o case. Tá? E aí, quando ele chega aqui, olha, case B, então, eu já vou até executar aqui, olha, né? Ele vai entrar aqui. Tem algum código? Não, então ele continua a execução, tá? Ele vai passar para a linha de baixo. E aí ele vai encontrar, olha lá, o aluno está aprovado. E aí sim ele encontra um break. E aí, claro que por fim falta, né, a opção default, ok? E aí na opção default eu vou colocar aqui então que o meu aluno, né, foi informado aí, né, foi informado um conceito inválido, tá? E aí o break nesse último caso ele é, né, desnecessário, mas só para manter aí, olha só, tá? Neste caso aqui não mudou porque ainda está B, mas vamos supor que eu coloque com letra minúscula, tá? Então olha só como que ele fica. Ele vai aparecer então assim, então um conceito inválido, tá bom? Então neste caso aqui, olha, o conceito só será válido se for informado com letra maiúscula, é importante já deixar claro isso, tá bom? Então se eu informar aqui o I com letra maiúscula, né, ele já vai falar que o meu aluno está reprovado e tem um break, interrompe a execução, tá? E aí, né, se for informado qualquer um desses três valores, o meu aluno está aprovado. E não houve a necessidade aqui de informar, né, o código aí, né, tudo, tá bom? Então este é o nosso segundo exemplo, tá? Então dá para implementar aqui do switch a opção do ou, né, lá do if, ok? Nós vamos ver que, né, depois nos exercícios, né, no dia a dia da programação, tudo que nós fazemos com o switch pode ser escrito com o if. Contudo, nem tudo que nós, né, fazemos, né, que nós implementamos com o if, pode ser implementado, tá, com o switch, ok? Então o switch ele é mais restrito, quando eu preciso pegar uma única variável e sair comparando ela, né, com valores aí pré-definidos, tá? Ou ainda com variáveis, ok? Então, neste caso aqui, né, na maioria das vezes a gente compara com valores pré-definidos, que a gente chama de valores constantes, né? Então, número 1, número 2, ou no caso aqui MB, B, R ou I, tá bom? Então, esses foram, né, os nossos dois exemplos, tá? Referente aqui à nossa aula de número 5.